Oi, hoje você tá aqui comigo em pé no meio da cozinha pra gente conversar sobre síndrome do pensamento acelerado. Você já ouviu falar nisso? Na verdade, a síndrome do pensamento acelerado não é necessariamente uma síndrome, né? Ou uma doença categorizada pela Classificação Internacional de Doenças. Augusto Cury, que é um psiquiatra que fala muito sobre ansiedade, principalmente, resolveu reunir uma série de características de pensamento e caracterizar tudo isso como síndrome do pensamento acelerado. Mas a verdade é que a síndrome do pensamento acelerado é, na verdade, um sintoma e não a síndrome por completo. E ela pode aparecer muito, principalmente em pessoas que têm altos níveis de ansiedade, talvez até algum certo tipo de sofrimento relacionado à depressão, e também pessoas com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, porque são pessoas que ficam muito perdidas dentro da própria cabeça, dentro dos próprios pensamentos. Então, essas pessoas são muito comumente pessoas ansiosas, pessoas que às vezes têm dificuldade de focar numa tarefa, dificuldade de concentração. Essas pessoas também costumam se irritar com muita facilidade. Por ter dificuldade de concentração, também acabam tendo alguns lapsos de memória, e tudo isso, é claro, com um conteúdo de pensamento que muitas vezes é muito negativo ou catastrofizador, catastrofizante, não sei. O que significa que os pensamentos normalmente têm uma conotação negativa. Eles vêm pensando que alguma coisa vai dar errado, eles vêm pensando que talvez eu não sou suficiente para fazer alguma coisa, né? Ou minimamente me afastam daquilo que eu gostaria de estar fazendo aqui e agora. Essas pessoas, elas costumam ter a sensação de que um dia não é suficiente para fazer tudo o que elas gostariam de fazer. Então são pessoas que têm uma exigência sobre si muito intensas, né? Então, são pessoas que chegam no fim do dia muitas vezes frustradas por não terem conseguido fazer tudo que elas gostariam de ter feito. E aí, o que é super importante que seja feito é que essas pessoas comecem a planejar melhor o seu dia, entender como que você consegue manter, né, um nível de concentração ok ao longo do dia, principalmente fazendo pausas que são importantes. Quem me segue lá no Instagram me vai falando o tempo todo sobre a importância de fazer pausas ao longo do dia. Se a gente entende que a síndrome do pensamento acelerado é uma característica muito comum de pessoas ansiosas, principalmente, a gente precisa entender que a ansiedade deixa a gente nesse ritmo mais frenético. Então, a gente precisa fazer essas pausas. Além disso, obviamente eu não vou deixar de levantar a necessidade de, se isso está comprometendo a sua saúde mental e se isso compromete a sua qualidade de vida, sim, busca um profissional. E aí a gente, enquanto profissional, consegue, junto com essa pessoa que está buscando essa compreensão sobre o que está acontecendo e sobre o que precisa ser melhorado, a gente consegue planejar como que esse dia fica mais organizado, como esses pensamentos talvez diminuam de intensidade ou diminuam o volume, né, o tamanho do barulho. Então, é claro que é super recomendável que também seja buscado um profissional, mas o que é super importante é que a gente entenda que existam coisas básicas que podem ajudar muito a contribuir, na verdade, muito com a nossa saúde mental, que são a prática de exercícios físicos regulares. A gente consegue, a partir disso, produzir, né, e facilitar a produção de muitos hormônios e neurotransmissores que vão auxiliar a gente na sensação de bem-estar, de felicidade. Eu preciso fazer crossfit 7 dias na semana? Não. Você pode fazer um dia uma caminhada, você pode fazer uma yoga, né, um exercício que seja até de menor intensidade, mas que vai te ajudar a voltar para o momento presente, né? E também o próprio movimento do corpo vai te ajudar, né, em relação a essa questão mais fisiológica. E esses momentos de desacelerar também podem ser muito legais junto com outras atividades, né? Então, com meditação, com a própria prática da yoga, a prática do mindfulness. Se você quiser dar uma pesquisada aqui no YouTube, tem um monte de conteúdo sobre isso. Alguns exercícios de respiração. E é claro, a gente precisa evitar tudo que pode deixar a gente mais agitado, né? Eu costumo dizer para praticamente todos os meus clientes que a gente precisa cuidar, não só cuidar da ansiedade, né, e olhar para os temas que têm trazido algum tipo de sofrimento, algum tipo de desconforto, mas a gente também precisa parar de fazer aquilo que nos traz ansiedade. Então, Coca-Cola, café,
A ingestão de altas dosagens de açúcar, altas concentrações de açúcar, tudo isso faz com que o nosso cérebro receba mais estímulos e que a gente fique mais ansioso. Então, é melhor evitar. Se você tiver alguma dúvida ou algum comentário para fazer sobre a síndrome do pensamento acelerado, coloca aqui embaixo, eu vou tentar responder todo mundo em vídeo. Tô tentando pegar aí esse hábito de gravar mais vídeos pro YouTube também. Acho que a gente consegue ter uma interação bem legal. E se você tiver alguma sugestão também, entre em contato comigo. Vou deixar aqui na descrição como que você pode entrar em contato comigo no Instagram. E se você quiser receber mais conteúdo sobre ansiedade, sobre síndrome do pensamento acelerado e sobre o que a gente pode fazer para viver bem, apesar de tudo isso, me segue nas redes sociais e se inscreve aqui no meu canal no YouTube, que você vai receber muito conteúdo sobre esse tema. A gente se vê na próxima. Tchau! Meu Deus, quase morri.